Olá pessoal, uma boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai estar falando de tributação no Aligás. Estou animadíssima com a Marília, com o Leonardo Ventura. Então, e o que mais tem é assunto sobre o tema. Olá, Leonardo Cotrim, seja bem-vindo. Arthur Ulisses. Estava comentando aqui que hoje a gente vai estar falando de tributação de óleo e gás. E é um tema extremamente relevante, né? Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, é uma das áreas da advocacia mais procuradas, né? E vocês são da onde? São do Rio de Janeiro? Não são? São de fora? Olá, Beta. Olá, Novaes. Olá, Geórgia. Olá, Irivânia, que tá sempre aí com a gente também. Davi, Antônio, Pedro, sejam todos muito bem-vindos. Estou aguardando aqui a Marília, o nosso convidado. Já já a gente está chamando eles. E conta pra gente de onde que vocês são. Hoje a gente vai estar falando sobre tributação do óleo e gás, né? É um segmento bastante rico aqui no Rio de Janeiro. Ah, que legal! Arthur é de Pernambuco, muito bom. Minha avó era de lá, sabia, Arthur? Alagoas, muito legal também. Que máximo. Olá, Nanda, tudo bem? E Erivânia também de Recife, que bom. Flávio, Maceió, Alagoas, ótimo. Ah, que bom. Que bom, do Rio de Janeiro, Leonardo, que bom, fico feliz. A Duda também é do Rio, acabou de entrar, minha queridíssima aí. Pois é, Nordeste em peso, a gente tem muitos alunos do Nordeste, eu fico muito feliz em ter aí vocês com a gente, trocando experiências, né? Como eu mencionei, o professor Leonardo Ventura é um advogado bem reconhecido na área do óleo e gás, e aí ele vai estar, inclusive, falando sobre alguns temas bons pra gente nessa matéria e também dando algumas dicas para você advogar nessa área. Afinal de contas, o óleo e gás é um dos grandes braços, né, que a gente tem aqui de atuação na área tributária no Brasil. Ah, Nanda é do interior do Rio de Janeiro. Que bom, que bom. Seja bem-vinda, Nanda. A gente fica super feliz com vocês aqui. Aliás, tributário, né, é uma matéria tão rica, gente. A gente tem tanto assunto para falar em tributário, desde o agro, passando pelo óleo e gás, passando por questões relativas a outras indústrias, telecomunicações. E o mais interessante é como ele adere ao negócio, né? Então é importante quando você escolhe um nicho, né, para atuar, você conhecer bem do negócio, porque isso vai te dar subsídios importantes para você desenvolver melhor as suas defesas, né? Então isso é um ponto que a gente sempre fala. Claro que advogado em início de carreira vai acabar pegando de tudo um pouco, isso é importante para ter diversidade, experiência, mas quando você vai aprofundando, né, as questões, se torna muito relevante realmente você conhecer os segmentos. Oi, Jane, tudo bem? Seja bem-vinda. Maria de Fátima também aqui, que bom. A Marília já entrou, já vou estar incluindo ela aqui conosco. Ricardo Ribeiro também já está aí. Ricardo, seja muito bem-vindo, querido. Peraí, deixa eu ver se eu já autorizei, aceitei. Ah, ela já está entrando aí. Olá, Oi, Maria, tudo bem? tudo bom? Boa noite. Boa noite, Super querida. Que bom tê-la aqui conosco. fã dessa live, adoro o Léo. Tô ouvindo aí você falar desde o início. Um convidado super querido, um amigo super querido, um grande professor. E hoje eu tô aqui justamente como aluna, né? Porque como você estava falando, não é a minha área, então eu tô aqui realmente para aprender com todo mundo. E tô muito feliz mesmo do Léo ter aceito. Gente, vocês estão ouvindo esse barulho? Estamos ouvindo um pouco um barulho aí agora. Então, eu vou colocar daqui a pouquinho no mudo quando o Léo começar, Tá, porque eu tô no escritório, então tá passando o lixo e aí tá fazendo esse barulho. tá joia, combinadíssimo. Deixa eu já encaminhar aqui o pedido para o Léo. Já vai estar entrando aqui daqui a pouquinho. Seja bem-vindo, Alex, Nani, Mara. Como a gente estava comentando, hoje o tema é tributação de óleo e gás. E olha ele aí. Olá, professor Leonardo Ventura. Uma alegria incrível ter você aqui com a gente.
Olá, queridas! Como estão vocês? É um prazer, uma alegria estar aqui. Micaela, Marília, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Imagina, Léo, a gente que super agradece você ter aceito o nosso convite. A gente estava conversando agora, um pouquinho antes de você entrar, e a gente está super feliz, Viu? super animada com a sua presença aqui. Seja muito bem-vindo ao Poxa, jogo. Certeza que a gente vai aprender muito. vamos juntos. Volto a aluna aqui. Estou feliz, muito feliz. Não, Nada. também, né? Também. E é muito bom, eu estava comentando aqui com o pessoal, Léo, a gente tem o Nordeste aqui em peso, vários integrantes do Nordeste Ótimo. acompanhando. E assim, eu falei para eles que a gente vai falar um pouco da questão do Aligás, por você ser um profissional extremamente atuante, reconhecido por sua atuação profissional na área de óleo e gás, além de ser professor de tributário e também dar aulas sobre a tributação de óleo e gás. Então, pessoa mais Sim, diferenciada para falar do tema não existe. É, E aí é um você também prazer. pode dar aí no final umas dicasinhas para essa galera que está aqui assistindo, que pode estar com interesse inicial ou então em começar a atuar no óleo e gás. Também já avisei para eles que vamos dar esse input aqui para o pessoal. Um prazer. Vamos sim, vamos sim. E aí, até já direcionando um pouco para esse pessoal do Nordeste, a Micaela sabe bem disso, a Marília também. O campo de petróleo e gás aí no Nordeste também é muito importante. A gente tem muito campo de onshore, tem muito fornecimento nesses campos de onshore, que pode ter, repete, industrialização. Então, assim, não é só. A gente pensa assim, tributação de petróleo e gás são só as operadoras e as grandes prestadoras de serviço. Não, hoje em dia a gente tem um campo muito mais aberto para isso e que, assim, sem sombra de dúvida, a gente pode bater um papo sobre isso também. Eu acho que essa é a ideia. É bater papo, conversar e passar, claro, é, assuntos técnicos, mas também passar tudo isso. é muito referência, Léo. Eu tenho certeza que quem está começando tem você como referência. Ah, obrigado, queridas. Além de ser um excelente professor, você é um advogado brilhante que atua nessa área. Ah, Então, com certeza, as pessoas que estão aqui, que estão querendo iniciar nessa área, tem você como uma grande referência aí, de atuação obrigado. na área de E tributação. é, Obrigado, querida. E é uma alegria, assim, porque assim, vocês sabem que eu assim, acompanho vocês, claro, na medida do possível na correria e tal, mas procuro sempre ver você, Micaela, você, Marília, Zé, Tati, assim, é um conteúdo de muita qualidade, de muita profundidade técnica, mas com um discurso muito legal, muito leve, que eu acho que assim, o direito, eu acho que ele não precisa ser sisudo, né? A gente não precisa falar rebuscado, pesado, para conseguir passar boas informações, ser bom tecnicamente. E eu acho que vocês têm sido fantásticos, todos vocês quatro nisso, assim. Então, assim, fica o agradecimento e o reconhecimento que, assim, de verdade, eu acho muito legal, muito, muito legal. Ou, E socializar o conhecimento, né, gente? Eu acho que uma função da gente enquanto profissionais é ter a simpatia de passar o que a gente sabe, cara. Porra, não tem reserva de mercado, assim, a gente não é onipresente, não vai estar em todos os lugares, a informação ela tem que rodar, e putz, eu sei o quanto vocês têm carinho por isso também, quanta gente é alinhado nisso. Então, poxa, fica esse reconhecimento também. Para mim é uma alegria muito grande mesmo ter com vocês aqui hoje, porque sim, eu sei que eu estou absolutamente em casa, com amigos e com gente de muito boa qualidade, tanto pessoalmente quanto tecnicamente. Então, de novo, fica aí a rasgação de seda, mas muito sincera, muito verdadeira. poxa, a gente fica muito feliz realmente, Leonardo, porque é essa a ideia, né? Você está reservando um tempo da sua agenda mega lotada, que a gente sabe que é complicada, né? É, Tá falando para estar dividindo seu conhecimento com os outros aqui. Isso é maravilhoso, né? E todo mundo é quer, bom para porque todos todo mundo nós. faz, Exato. né? E aí, já entrando no nosso tema alegremente, eu queria falar Vamos do lá. tema que enlouqueceu a todos nós que trabalhamos na área do Aligás, que foi aquela criação do imposto sobre a exportação de petróleo. Eu queria que você começasse a dar um overview para a galera, como é que foi essa animação aí no ano. Pois é, gente. Vamos lá. É, Foi editada a medida provisória 163 em março desse ano, tá? Prevendo assim mesmo, do dia para a noite, de ontem para amanhã,
ou para hoje, uma alíquota de 9,2% de imposto de exportação sobre todas as exportações de óleo bruto, petróleo bruto, grosso modo, de minerais bituminosos, LCM 2709, tá? Uma previsão, primeiro, abrupta, tá? Já havia, e a gente vai falar muito rapidamente disso depois, alguns projetos de lei discutindo um pouco esse tema. Isso não é uma exclusividade do governo atual, o governo anterior já tinha alguma discussão a respeito do tema, mas surpreendeu, sem sombra de dúvida, o mercado o fato de que, do nada, pum, apareceu uma medida provisória, aquela relevância e urgência tradicional que 62 da Constituição pede para a gente, estava lá claramente estampada, cobrando 9,2% de imposto de exportação. Tá? E aí, gente, alguns pontos históricos, eu acho que é importante, eu sei que, para bem contextualizar essa história. Nunca antes na história desse Brasil, e com trocadilho, havia sido cobrado imposto de exportação sobre petróleo e gás. Tá? E aí, isso é um fato sobre exportação de petróleo. Tá? 2, o contexto dessa MP é muito interessante, porque no mesmo ato, na mesma medida provisória, a gente teve uma redução ou uma manutenção da redução de PIS e COFINS sobre combustíveis, de modo geral, falando de uma forma muito objetiva, combustíveis, e para que essa extensão da manutenção da alíquota reduzida fosse possível, e a própria a exposição de motivos do MP é muito clara nesse sentido, né? Criou-se esse imposto de exportação para os óleos crus, para petróleo de modo geral. Tá? Então, o que a gente teve nisso? E aí a própria exposição de motivos confessa isso bem claramente, bem diretamente. A redução de PIS e COFINS implicaria em uma perda de arrecadação de 6,6 bi. Cria-se um imposto de exportação cuja arrecadação é de 6,65 bi, também estimado. Então, assim, é basicamente um toma lá da cá declarado, tá, com relação ao imposto de exportação, e vale dizer, até o próprio ministro da Fazenda declarou isso expressamente quando da apresentação do projeto. Então, assim, não há dúvidas de que essa é a finalidade. Tá? Então, isso era para ser temporário, de fato foi temporário, perdeu a vigência, a MP não foi convertida em lei, tá? E, inclusive teve um ato do Congresso reconhecendo isso no dia 28 de junho, dizendo, olha, só vigorou até 28 de junho, guardem essa data, 28 de junho, porque ela estava prevista para até 30 de junho, tá? Eu tenho algumas dúvidas com relação a isso que eu queria dividir com vocês, tá? Enfim, então é isso, esse é o cenário. Agora, o imposto de exportação, e aí vale dizer umas principais características, acho que para contextualizar todo mundo, o imposto de exportação, como a gente sabe, é aquele imposto que está lá no 153.2 da Constituição, tá? Ele prevê a incidência, né, sua tributação nas operações de exportação para o exterior de bens, de modo geral, tá? Só que na prática mesmo, o imposto de exportação tem uma arrecadação muito, muito baixa. Algo em torno de 60 e tantos milhões, 100 milhões. Tá? 2022 foram 100 milhões, 2022, 93 milhões. Em português, nada. Que você considera lá, por exemplo, imposto de renda com 700 bi e por aí vai. Então você vai ver que a ideia do imposto de exportação é eminentemente regulatória, eminentemente extrafiscal. Em português muito claro, o imposto de exportação ele existe para pontualmente ser utilizado para fazer controles de questões cambiais, políticas cambiais e comércio exterior. Ele existe na Constituição, vai existir, vai continuar existindo no cenário da PEC 45, ela não mexe nada nisso, na reforma tributária, e tem que existir, porque isso existe em todos os países, de um modo geral, algo semelhante, porque é justamente para controlar a entrada e saída de mercadorias e ter um mecanismo de, poxa, se eu estou tendo um desabastecimento de um determinado produto aqui no Brasil, eu vou lá e aumento o imposto de exportação e, eventualmente, desestimulo essa exportação. Né? Então, o que a gente chama é um tributo eminentemente extra-fiscal. E aí vale lembrar, extra-fiscalidade é o quê? Estimular ou desestimular condutas por meio da tributação.
Quando eu quero estimular, e simples como isso, eu vou lá e reduzo a tributação. Quando eu quero desestimular, eu vou lá e aumento essa tributação. Tá? Então, assim, em linhas muito gerais, e aí chegando no ponto principal, o imposto de exportação, pífio em termos de arrecadação, muito pequeno, porque ele tem um objetivo constitucionalmente previsto muito claro, do dia para a noite, passou a ter uma expectativa de faturamento em 3 meses de 6,6 bilhões. Antes era de 100 milhões no ano inteiro de 22. 100 milhões. Ou seja, cresceu 66 vezes a sua arrecadação só por causa disso. Vale fazer essa continha boba. E, justamente por essa finalidade extrafiscal do imposto de exportação, ele tem 2 requisitos muito importantes, que a gente sabe lá de teoria geral, de direito constitucional tributário. Atenuação da legalidade. Né? Então, mero ato do Poder Executivo, pelo Decreto 1578, resolução da CAMEX, pode fazer alteração. E 2, a atenuação da anterioridade. Publicado o ato do Poder Executivo hoje, o aumento do imposto de exportação aumenta hoje. Né? Então, qual é o grande ponto desse maledeto, se eu posso dizer assim, brincando entre amigos, imposto de exportação sobre petróleo e gás, ou sobre petróleo bruto de um modo geral? Será que a gente tem configurado, nesse caso, com a fundamentação que foi dada na medida provisória 163, na transposição de motivos que tem lá, será que a gente tem alguma razão de política cambial de comércio exterior que fundamente a criação desse tributo, da forma que foi feito? 2, se isso de fato não está claro, será que isso realmente é uma razão para invalidade ou para inconstitucionalidade dessa cobrança? Tá? Então, o que aconteceu? E aí, passando já para falar um pouco do que aconteceu, e, gente, me interrompam a hora que vocês quiserem. Eu sei que vocês têm muito para agregar nisso, em especial a Micaela também participou ativamente de discussões sobre isso. Então, gente, estamos em casa. Tá? Mas o que aconteceu? Editada essa medida provisória, do dia para a noite, a tributação mudou. Tinha dado uma caída de. Assim, mudou sensivelmente, em 9,2% do valor da exportação. E aí algumas características da indústria, que a Micaela conhece bem, que a Marília conhece bem. Para eu exportar um petróleo, para fazer o que a gente chama de off-take do petróleo, para mandar para o exterior, hoje, esse contrato foi fechado há meses, há anos atrás, eventualmente. Por quê? Porque esse óleo, a saída do óleo e o efetivo off-take, assim, não é do dia para a noite, não é como chegar no mercado e falar, eu quero um pote de leite, uma manteiga e um pão. É diferente. A indústria tem toda uma dinâmica própria que precisa ser muito bem observada. Tá? Então, será que... Diga lá, fica à vontade, amiga. Só fazer uma observação que eu achei engraçadinho para o ponto que eles disseram que iriam concentrar o petróleo no Brasil. Existem algumas empresas que têm, por processo operacional logístico, realmente exportação, apenas a exploração e exportação de todo o petróleo para refino fora do país. E aí se ele ligou que era para desenvolver o parque de refino. Nesse pequeno, em 6 meses. O que você acha dessa argumentação? Vamos lá. Bom, olha só, vamos por partes. Primeiro, isso é uma alegação de natureza econômica. E quando você alegou isso, você alegando junto com o 170, dizendo que isso teria ferido a ordem econômica e etc. O que eu, Leonardo, particularmente acho disso? Eu acho que você tem, ainda que tenha uma questão de competição, mas ela é uma questão periódica, temporária. Claro, lá atrás a gente não sabia, e nem sabe para o futuro, essa bola de cristal a gente não tem, se não vão editar de novo, e se essa distorção aumenta substancialmente. Então, assim, respondendo muito objetivamente para você, eu acho que é uma argumentação válida, mas ela tem um alcance de um determinado período só. Se gera uma distorção completa para a indústria, eu já não sei.
mas ela tem, concordo com você, uma certa limitação aqui, tá? Mas ela tem essa limitação também se a gente entender isso como realmente temporário, como está sendo, né? A gente vai chegar lá na frente que numa discussão que, bom, se isso não é inconstitucional, isso quer dizer que nós, governo, temos uma carta branca para criar isso periodicamente quando se quisermos. Isso é um precedente perigosíssimo para a indústria, não faz o menor sentido. E aí, já dando spoiler, para mim é inconstitucional. Depois eu vou passar mais detalhes, vou brigar com isso até a morte. Mas, para mim, é inconstitucional. Agora, Pelo menos é muito perigoso, né? Sim, é um precedente muito, 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 muito perigoso. tem uns Tá? refinos nessa tese, porque, assim, quando você olha, né, o imposto de exportação, você delineou muito bem a lógica, que é um imposto extremamente flexível, levando em consideração sua finalidade extrafiscal e, obviamente, o seu uso como forma de intervir na economia. Agora, nesse caso Sim. concreto, você já mostrou muito claramente o situamento da utilização desse veículo para outros fins, né? E esse é um refino interessante da tese, porque você vai alinhando para esse próprio Schweire, etc. Sim. Eu queria que você explorasse um pouco mais com a gente nessa questão de que, bom, se o tributo ele é naturalmente extrafiscal e eu estou usando ele como uma finalidade fiscal, será que isso tem um condão de desvincular dele aquelas garantias de liberdade, de você poder mexer no tributo sem respeitar a anterioridade, por meio de ato do executivo? Como é que constrói essa Vamos lá. sutileza técnica? Vamos lá. O que a Micaela está falando, gente, para digerir, eu acho que para todo mundo, tá? O imposto de exportação, pela natureza, ele é extrafiscal e tem essas garantias e flexibilidade que a gente falou, atenuação da legalidade, atenuação da anterioridade. Uma linha que se defende nos casos que discutem o tema, e vale dizer, são 9 processos sobre o tema, 3 ADIs que já perderam o objeto, porque como a medida provisória, entre aspas, caducou, as ADIs não tinham mais o que fazer ali, de fato iam cair, tá? Mas o ponto em alguns desses casos, defendeu-se a seguinte argumentação: se houve uma desvirtuação, ainda que não seja isso suficiente, né, a desvirtuação por não atender diretamente ou não se fundamentar diretamente em políticas cambiais de comércio exterior, essa criação, né, porque se fundamentou claramente em questões arrecadatórias, perderia o tributo sua natureza extrafiscal e, consequentemente, deveria cair, vamos dizer, na regra geral de anterioridade ou de respeito a não surpresa e etc. Tá? O que eu, Leonardo, acho disso, sendo bem pragmático? Tá? Eu acho que é uma linha de argumentação, eu acho que ela faz algum sentido, sim. Tá? Eu acho que, de fato, a gente cria o tributo, né? O sistema tributário, ao delimitar as competências, ele foi claro dizendo que, olha, o imposto ele só poderia ser empregado de uma forma extrafiscal e, ao sê-lo, você tem essa sutileza do princípio de escapar da legalidade e da anterioridade. Mas eu acho um argumento particularmente difícil. Não vi sendo aplicado diretamente em caso nenhum até o momento, tá? Acho ele difícil. Por quê? Ou o tributo ele é constitucional, na minha visão, na inteireza, ou ele é inconstitucional, tá? Agora, ele é constitucional e passa a respeitar uma regra de anterioridade diferente daquela prevista constitucionalmente, porque eu não atendi todas vamos dizer assim, os requisitos dele, eu confesso, Leonardo, eu tenho um pouco de dificuldade. Argumentaria no processo? Claro que argumentaria. Eu acho que faz todo sentido, você tem que argumentar. Mas eu acho que um argumento talvez um pouco mais difícil do que a questão da motivação, porque, assim, tem casos, assim, a motivação, vamos lá, motivação de política cambial de comércio exterior. Nesse caso, tá? Talvez seja um pouco diferente de um caso que eu acho que vocês já ouviram falar, Micaela, com certeza, Marília, com certeza, que é a história da Taurus, a Taurus de arma. Tem um caso que foi analisado no STJ, que é o seguinte, e que é um precedente muito importante. Houve lá em 96 a criação do imposto de exportação sobre armas. Tá? Esse imposto de exportação ele tinha como
fundamento, e aí declara-se expressamente esse fundamento na exposição de motivos da lei, de que estou aumentando o imposto de exportação para evitar o retorno de armas que vão vendidas para a América Latina, ou para dificultar o retorno dessas armas que vão para a América Latina e retornam via contrabando, descaminho, não sei o que, bababá. Então, nesse caso, o que aconteceu? O TRF4, ao analisar o caso, considerou inconstitucional o aumento, questionando a motivação que foi dada, dizendo que essa motivação não seria válida, suficiente, etc. E é entendimento pacífico dos tribunais superiores que a motivação não deve, sob ofensa sob risco de ofensa ao princípio da separação de poderes, a motivação ela não deve ser objeto de análise pelo Poder Judiciário, a não ser que ela seja teratológica. Nesse caso da Taurus, o que aconteceu? Quando bateu no STJ esse caso, o acórdão TRF4 foi cassado para reconhecer que, olha, bom, havia uma fundamentação, essa fundamentação até teve um cuidado no acórdão de dizer que, olha, essa fundamentação estava expressamente prevista no acórdão, por isso eu não caio em súmula 7, porque eu peguei lá o texto lá, então aquela questão de que quando se quer analisar, poxa, está aqui, então não tem súmula 7 ou não, vamos lá. E fato é que foi validado. Agora, para mim, tem uma sutileza nesse caso também. Aqui não tem nenhuma motivação de comércio exterior. Fala-se a palavra Ucrânia uma vez. Aí, Verdade. isso, en passant. Não tem nenhuma motivação de política de comércio exterior. Então, para mim, esse caso não bate no caso da Taurus. Tá? É diferente a história. E o caso da Taurus não é repetitivo, ainda tem outras histórias aí. Tá? Então, diga lá, Marília. Que passa pela súmula 7? Cara, é aquela história, embargar até dizer chega para ficar bem expressa a análise de prova para poder e torcer para que passem, né? A gente falando um pouquinho de prática, é embargar até dizer chega para torcer que escreva a motivação no acordo para a gente poder brigar por súmula 7 e fazer isso subir. É superar essa súmula 7 aí, hein, Léo? Às vezes é difícil, né, gente? Cá entre nós e que ninguém nos ouça, né? Mas é difícil às vezes. Aproveitar só um ponto. Eu acho Vamos lá. Que é o seguinte, a gente sabe que esse governo ele começou com a utilização de medidas provisórias. Estava um tempo sem tanta medida provisória. Foi até interessante, porque a gente começou a revisitar um pouco mais nesse conceito de relevância e urgência. Sim. E a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal ele tem uma postura, tem assumido uma postura ao longo dos anos de que essa questão da relevância e da urgência ela está muito para o executivo definir, né? E que ao fim e ao cabo só em uma situação absurda é que ele poderia, não que ele não possa fazer a avaliação desses requisitos, mas que isso não é uma praxe, né? Só em situações absurdas. E aí eu queria, e esse foi um ponto também muito questionado na época que saiu esse porque se alegou exatamente isso. Falou, olha, e o que aconteceu? Olha, vai se debater com relação à questão da relevância e urgência, isso vai para o Supremo não vai analisar, essa MP não será convertida em lei e vai perder o objeto da DI. Foi exatamente o que aconteceu. Isso aí, exatamente. Crônica de uma morte anunciada. Pois é, morte anunciada. Foi uma estratégia bem bolada, sem dúvida, mas assim, que já sabia o fim. E aí eu queria ouvir um pouco de você isso, né? Ou seja, esse requisito da relevância e urgência em matéria tributária, como é que ele pode ser melhor explorado pelo advogado, levando em consideração esse contexto que você desenhou do imposto de exportação normalmente não ser cobrado porque encarece o produto, porque a tributação está no destino, que nunca foi cobrado com relação a petróleo e gás? Vamos lá. Acho que um ponto importante, até dando um passo atrás, é a seguinte história, né? Impostos de exportação, pegando até um gancho no que você falou, Micaela, imposto de exportação ele é antieconômico. Não é à toa que a Constituição, para fins de ICMS e IPI, ela deixa claro produtos que não deve haver a tributação, ou seja, que há uma imunidade. No ISS, ele joga para a lei complementar e a gente tem aquela aberração que tem lá de que, olha, é isento desde que o resultado não se verifique no Brasil e a gente fica aquela luta eterna para dizer que o resultado não se verifica aqui.
e, enfim, vocês sabem disso tão bem quanto eu, tá? Então, assim, aqui no imposto de exportação, vale dizer, é, essa excepcionalidade, para mim, ela é muito clara, deveria ser muito clara, tá? É, esse caso, particularmente, eu penso que tem uma particularidade também na história da aplicação do 62. Porque, assim, a bem da verdade, usar a medida provisória ao invés de um mero decreto também tem estratégia, a meu ver, no governo, tá? Por quê? Um dos argumentos de defesa que volta e meia, que se suscitou nas ADIs, por exemplo, e que a Procuradoria também levantou, é que a MP tem força de lei. Então, ainda que tivesse alguma limitação, essa limitação poderia ser suplantada pelo fato de que a MP tem força de lei e não é um mero decreto, tá? Então, o que que eu penso? É, Primeiro, assim, são contratos de longo curso. Eu, particularmente, não vejo urgência, relevância talvez, urgência meramente arrecadatória aqui, né? E mas só que a gente sabe que os tribunais superiores têm um entendimento muito mais flexível nisso. Então, assim, eu acho que a gente pode trabalhar, né, como de fato foi feito, tem sido feito, mas eu não vejo com grande força o argumento de que a via legislativa não seria correta, principalmente pela faculdade ou pela atenuação do próprio IE. E um ponto que você falou antes, só para levar também isso, acho que é importante. Uma das linhas de argumentação que são levantadas, que a gente não falou até agora, mas que eu acho importante levantar, é o seguinte, que como esse imposto de exportação, e até voltando de novo naquela história da anterioridade, como esse imposto de exportação não seria, ele, embora chamado de imposto de exportação, ele não atenderia a todos os requisitos, aí é uma outra linha, quer dizer que isso seria um novo imposto que pela competência residual de 154.1 deveria vir via lei complementar, blá, blá, blá. De novo, um bom argumento válido, mas eu acho que Forte. talvez não tenha um amparo muito forte na jurisprudência da STF. Mas que daria, talvez, mais força para essa história da anterioridade do que meramente dizer, olha, ele é meio inconstitucional, já que ele não tinha política, então vou te dar uma anterioridade, aí eu acho que particularmente eu acho um pouco mais difícil, tá? Outra coisa que estava anotada aqui, eu acho que é importante a gente dizer para o pessoal, em especial que não está acostumado com a dinâmica da indústria, de novo, puxando um pouco mais para o lado da particularidade da indústria, é o seguinte, galera, todos esses contratos que hoje do nada passaram, pelo menos por um período, a ser tributados com a alíquota de 9,2%, eles derivam de contratos ou de concessão lá de trás, ou de partilha de produção no meio do caminho, que foram fixados lá atrás, que foram objeto de bid, né? Seja da forma contratual que for, mas que foram objeto de bid, e que essa variável tributo, sem sombra de dúvida, foi considerada para o investidor, seja para ele apresentar o bônus de assinatura lá atrás, ou para fazer propor a partilha de produção. Então, assim, quando eu digo que ainda que periodicamente eu vou aumentar essa tributação e colocar um 9,2%, isso é uma variável que não está prevista. E, de novo, mais uma vez falando de características da indústria. É uma indústria de longo curso, que às vezes damos com burros na água, a gente não acha nada, investe. A Micaela, pô, sabe muito bem disso também, a Marília também. Então, assim, entre aspas, um jogo de muito risco. Dizer simplesmente, com as devidas aspas, que as empresas ganham muito dinheiro com isso, é ter uma visão apenas parcial do negócio. Quantas empresas, vocês duas já tiveram contato e eu já tive, que entravam como independentes às vezes, ou majors que passavam períodos de dificuldade, sejam majors internacionais ou locais, que fizeram investimentos e, no final, não conseguiram reverter isso em um campo produtivo que realmente desse grana. Então, assim, a gente não pode esquecer que o direito tributário principalmente, não são um fim em si mesmo, galera. Isso aqui é para fazer o negócio girar. Entendeu? E só vai ter negócio
se a gente tiver uma matriz confiável, tributária, legal, jurídica, segura. Então, para além de qualquer argumentação jurídica, e a gente já falou de algumas aqui, nenhuma especial, a questão da extrafiscalidade, mas você trazer um imposto de exportação dessa magnitude aqui, você está fazendo indiretamente uma, entre aspas, quebra de contrato, não quebra porque não há razão para quebrar, porque não tem previsão para isso, mas sim você desestrutura um investimento muito bem feito, muito bem pensado antes de ser feito, tá? Dois, você, em alguma medida, ainda que temporariamente, você afeta a credibilidade da indústria local, tá? E outra coisa importante, entender se isso como constitucional, no fim de tudo, pode ser, e aí tem no parecer do professor Schwerer a respeito disso, uma menção, no parecer do professor Gustavo Benenboim, outra menção nesse sentido, pode ser, primeiro, um precedente perigosíssimo, é o que o Schwerer usa essa expressão, e o professor Benenboim fala, carta branca para arrecadar. Isso é muito perigoso em termos de sistema, para além do tecnicismo que a gente está tendo aqui. Tá? Então, assim, é algo que a gente precisa ter em mente. O imposto de exportação não é para isso. Ele não pode, do dia para a noite, multiplicar por 70 vezes a sua arrecadação anual, só porque faltou dinheiro para fechar a conta. Isso é uma opinião pessoal minha, É, sincera, eu até e que não pode ser aqui, Léo, que a gente sempre fala muito em segurança jurídica, quando a gente já tem aí decisões, né? Ela já está STF, STJ, a gente fala muito de segurança jurídica em relação a isso. Mas nesse caso, a gente tem que discutir uma segurança jurídica em relação à própria lei mesmo, né? O próprio qual que é qual o risco de você investir num país que a legislação ela também é insegura. Então você não precisa nem aguardar até o final de uma decisão judicial, enfim, um exato. tribunal. Você já parte de uma insegurança inicial da própria lei. E aí a indústria de petróleo e gás, ela é uma indústria cara, é um risco muito caro, né? Sim, Tanto que a gente vê aí, há pouco tempo, os prejuízos gigantes que tiveram, enfim. sim. É uma Tivemos dias indústria difíceis, né? Para além de termos uma produção fantástica, como sempre mantivemos, mas tivemos dias difíceis na indústria, não, exatamente né? É os dois. isso. Eu não posso falar exatamente, mas assim, pelo menos os 2 últimos anos não foram fáceis para a indústria de petróleo e gás. Sim, sim. Então, você ter uma insegurança na própria situação e você dar uma carta branca para a MP poder simplesmente criar e alterar, isso é muito perigoso, né? E aí a gente vai lá para a base mesmo, né, de um sistema tributário constitucional. A gente infringe o próprio sistema, o porquê de um sistema, né? Porque a gente tem, teoricamente, a gente tem um sistema tributário aí que era para assegurar, né? A gente tem lá as limitações ao poder de tributar. Parece que a gente está falando assim de coisa de início de faculdade mesmo, mas né? Exato, Mas exato. porque são as coisas básicas que podem ficar a gente, na verdade, como um país, como uma economia, né? Então, é muito importante essa sua fala, essas suas voltas ao início para explicar para o pessoal, porque é justamente isso, a gente está discutindo É aqui isso, gente. o básico, sabe? É Parece isso. brincadeira, a gente está falando assim de uma indústria que é o óleo e gás, mas a gente voltou a discutir o básico e a gente voltou a discutir a segurança jurídica de uma MP, a segurança jurídica da lei e, principalmente, existe a segurança jurídica da Constituição em relação aos limites do poder de tributar? Sabe? São reflexões que a gente, Exatamente. como tributaristas, como acadêmicos, enfim, porque essas discussões, elas estão lá no início das cadeiras de direito tributário, né? Exato. É Então, interessante essa tua fala, Marília. Continua, desculpa. não, desculpa, terminei, Léo, terminei. Falo demais. Se deixar, já viu. Falo demais. Mas, menina, assim, eu realmente acho, e aí
até fazer uma palavra um pouco mais aberta aqui. A gente, desde a pandemia, a gente está tendo modificações e entendimentos de um sistema tributário que a gente estudou e era rígido, que ele tinha dois lados, se sim, ele foi criado para possibilitar que o Estado arrecade os recursos necessários para manter esse blá blá blá. Ele tinha garantias muito rígidas, não é à toa que o sistema constitucional tributário ocupa o espaço que ocupa na Constituição, garantias muito rígidas para proteger o contribuinte desse poder de tributar. A gente tem entrado nos últimos anos, e aqui eu estou falando como acadêmico, tá? Não estou falando nem como advogado, porque assim, o advogado eu vou fazer o meu papel, eu tenho que lutar pelo meu cliente, eu vou lutar, eu vou fazer o que tem que fazer. Agora, o consequencialismo que tem sido exponencialmente aplicado nos últimos anos, ele é muito perigoso, muito. Porque assim, a gente não pode nunca perder de vista isso que você falou, Maria, que o sistema ele foi criado para proteger também o contribuinte. Claro, tem que gerar recursos, claro que tem mecanismos para aumentar e faz parte do jogo. Mas não pode, e aí volto para cá, não pode mudar um imposto de exportação que ele foi criado e ele existe residualmente no sistema tributário. Eu costumo brincar quando eu falo de contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, eu boto uma cruzinha, falo assim, galera, ó, tá aqui, é bonitinho, a gente vai falar de um monte de coisa legal, mas morreu. O imposto de exportação não morreu, porque ele tem alguns outros, cobrado em alguns outros produtos. Mas ele tem uma finalidade muito específica. Ele não pode virar do dia para a noite o mecanismo precípio para compensação de algo tão pesado quanto a desoneração dos combustíveis internos da forma que foi, tá? Enquanto política, veja, não estou nem indo para a questão técnica, enquanto política, não pode ser isso. Se você precisa aumentar o tributo, você aumenta. Se você aumentar PIS e COFINS e esperar uma noventena, você faz e compensa isso até o fim do ano. Você faz de outro jeito, mas o imposto de exportação ele tem uma função constitucionalmente prevista. E nesse caso, o imposto de exportação, a meu ver, foi sim desvirtuado. Tá? Demonstra, né, Léo, uma coisa que eu acho que é fundamental. Primeiro, tributar dá trabalho. Sim. E segundo, tributar isso que você conheça os segmentos que você está tributando, você tem efeitos perversos. Então, você trouxe aqui com relação à questão do imposto de exportação, esses efeitos levando em conta que a gente está falando de contratos que já foram celebrados, custos que já foram levados em consideração para a operacionalização, inclusive para a viabilidade operacional de determinadas situações, empresas funcionam logisticamente de uma forma. Então, esse tipo de mudança no meio do caminho, além de impactar economicamente, pode impactar operacionalmente, pode estimular a saída de muitas pessoas do país, que saíram. Muitas pessoas saíram do país exatamente em razão desse tipo de medida. Então, assim, às vezes o tiro sai pela culatra. Se eu estou calculando que eu vou arrecadar X e eu perco parte dessa arrecadação, que as pessoas desistem de operar no Brasil, eu acabo não atingindo a finalidade nem arrecadatória que eu visualizei no início, né? E o grande problema que tem... Sim, né? Longo não, né? Exatamente. E um grande problema que a gente tem desse consequencialismo econômico que você traz é que ele acaba sendo míope, porque ele leva a gente para um lado só, né? Não é só o ente. Mas aí a gente tem que lembrar que o ente não existe sem a sociedade. Então, se a sociedade quebra, o ente quebra por arrastamento, então não adianta eu proteger o ente e quebrar a sociedade. Então, isso é um ponto que também a gente tem que focar. Agora, eu queria procurar essa falta de conhecimento que a gente vê, que não é muitas vezes só do julgador, mas também do próprio legislador, e muitas vezes também não é só do executivo, ela acaba gerando problemas, né? Então, eu acho que um outro exemplo que a gente tem sensacional é aquela taxa de controle e fiscalização sobre óleo. E eu queria que você falasse um pouco sobre ela também com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Gente, só para fechar o imposto de exportação, um segundo. Onde estamos hoje, tá, galera? 30 de junho acabou a vigência, na verdade 28. E aqui eu tenho uma dúvida, os off-takes que saíram de 29 e 30 de junho, será que dava para cobrar validamente esse imposto de exportação? O que vocês acham disso? Eu, particularmente, acho que não havia legislação válida para suportar essa tributação. Tá? Então, eu acho que essa perda de vigência do jeito que foi,
ela deixa um buraco. Se teve esse off-take, se alguma empresa está discutindo isso, sinceramente não sei. Mas, para mim, a medida provisória deixou de produzir efeitos no dia 28. No dia 29 e 30 de junho não havia legislação válida a cobrar. E veja que são 9,2% sobre o off-take de petróleo. Tá? Não foi editado decreto legislativo para MP. O MP foi embora e não teve decreto legislativo. Então, e todas as ADIs, como a gente já falou aqui, morreram. Então, agora vão ser ações individuais das empresas que vão trazer uma interpretação para isso. As empresas seguem discutindo. Tá? Mudando de assunto, tá? Mudando de assunto, já falamos muito desse. A Micaela levantou a questão da taxa de fiscalização e controle das atividades de petróleo e gás. Tá? Essa é uma taxa, e eu trouxe isso, porque, assim, embora seja um assunto teoricamente antigo, ele foi decidido pelo Supremo de forma definitiva em 2021 e etc. Mas, às vezes, os mortos ressurgem. E a gente precisa ficar muito atento para essas coisas. Tá? Então, o que acontece? Falando de uma forma bem coloquial, simples e direta, sem muito tecnicismo, até para a gente não se estender demais, TFPG era uma taxa de fiscalização das atividades de petróleo e gás, que originalmente, lá pela Lei 782 de 2015, foi criada para começar a vigorar em 2016, com módicos R$3, 2,70 por cada barril de petróleo exportado, vendido, né, retirado. Tá? Passou no ponto de medição, paga R$2,70 de taxa de fiscalização. Tá? Alegou-se nessa lei um monte de poderes de polícia e etc. E aqueles que tiverem mais interesse, enfim, pode entrar em contato com a gente passa mais informação para vocês. Mas vários poderes de polícia justificariam essa taxa de polícia. Tá? Mas o fato é que ela previa uma arrecadação em torno de 3 bi por ano, só para fiscalizar as atividades potencialmente danosas da indústria de petróleo e gás. Tá? Então, o que aconteceu? Foram ajuizadas 2 ADIs, além de ações individuais das empresas, tá? As operadoras, de novo, estou falando de operadoras. Operadora é quem, grosso modo, explora e extrai petróleo e gás. Tá? Que tem a concessão ou o contrato de partilha de produção e etc. Então, qual foi a alegação, basicamente? A gente teve um monte de alegações, desculpem, que fundamentaram esses processos de discussão da inconstitucionalidade. Que a base de cálculo direta, valor do barril do petróleo, né? Ela era incompatível, não era uma taxa compatível com taxa, com a espécie tributária taxa, não obviava uma referibilidade, uma contraprestação. Eu estou cobrando valor em cima da ponta de receita, né? Um percentualzinho, ainda que seja pequeno, né? Mas sobre a receita. 2, e esse era o principal ponto, tá, gente? Guardem esse é o ponto principal. Não equivalência entre o valor arrecadado e o valor efetivamente empregado pelo ente público para custear aquela atividade. Então, a gente sabe, e aí falando de uma forma mais simples para que todo mundo acompanhe, as taxas elas têm a sua natureza contraprestacional muito gravada, né? E essa natureza contraprestacional entende a jurisprudência do STF que vai além, inclusive com uma razoável equivalência de valor. Ou seja, se a atividade estatal para ser custeada é X, vamos dizer lá, custa 100 milhões no ano, eu não posso ter uma taxa de 300, 400, 500. Eu tenho que ter uma taxa... Claro, não tem que bater nos 100 milhões, mas tem que ter uma razoável equivalência. Tá? Então, isso hoje, e aí dando até um bizu prático, gente, a gente defende um monte de outras taxas aqui, a Micaela, eu sei, a Marília também. Gente, hoje, isso é um baita de um ponto para você defender um monte de taxas inconstitucionais. Tá? Eu tive há poucos dias atrás um cliente meu na área de energia, que um município pequenininho, estava cobrando uma taxa para ele, que eu também não vou dizer de quê, mas que era tipo assim, 2 milhões de reais.
Aí a gente foi lá, foi olhar, conseguiu o orçamento do município. A atividade inteira de fiscalização dele custava 200 mil reais no ano inteiro no município. Como é que ele queria 2 milhões de reais só do meu cliente? Então, são argumentos que, para a taxa, gente, fiquem ligados. Não é só para a taxa do petróleo e gás gigantesca, para a taxa da mineração, não. Para taxas, de um modo geral, essa correspectividade, essa retributividade, ela tem que estar muito bem gravada. Tá? Entre outras razões, tá, galera? Tinha outros vários argumentos. O Estado não poderia cobrar taxa de fiscalização porque as atividades ambientais eram de competência da União, e a gente lembrando, por taxa, eu tenho que qualquer ente, posso cobrar, desde que esteja dentro da minha esfera de competência constitucional. Né? Então, entre outras coisas, soberania da União para tributar para a exploração de petróleo, tem vários outros argumentos. Tá? E aí, gente, até em benefício do tempo, seguindo para frente, esse caso foi analisado pelo STF, tá? Já teve um acórdão transitado em julgado nesse tema, tá? E que, basicamente, e aí esse acórdão é bom, pero perigoso, a gente precisa ficar atento com ele, tá? Bom por quê? Que, de fato, reconheceu-se uma inconstitucionalidade, aqui muito gritante, tá? Que era a história de que, poxa, eu pretendo arrecadar 3 bi, mas o orçamento do INEA, do Instituto que trata da fiscalização ambiental no Rio de Janeiro, para o ano inteiro é de 450 milhões. Então, eu tinha uma desproporção muito grande, tá? Mas ele tem algumas coisas aqui que não são tão boas, então a gente precisa ficar atento. A taxa de per si, ela não seria totalmente inconstitucional. Quer dizer, os 15 argumentos que a gente colocou não foram todos, que esse é um caso que eu participei bastante também, não foram todos aceitos. Então, assim, há uma discussão a respeito disso ainda importante. E para fechar o speech, para passar a bola para vocês, no final de 2022, tentou o Estado do Rio de Janeiro fazer ressurgir das cinzas essa taxa de fiscalização novamente. Então, claro, ela não era tão gritante quanto essa, mas ela tinha lá as suas fragilidades também. Era cobrar alguma coisa em torno de 150 mil reais por cada área de contrato que as empresas tenham, acho que por mês, alguma coisa do gênero. Então, assim, se é proporcional ou não é, não tenho como dizer nesse momento. Graças a Deus isso eu não segui, porque, de novo, volto para aquela história. A indústria, ela tem um longo curso, longa maturação, os tributos foram ponderados no momento do investimento, blá, blá, blá. Então, quando você cria essas figuras, você manda recados, e esses recados são ruins. O Brasil ainda é visto, sim, é visto como um país muito estável para a exploração de petróleo e gás, com produção muito pujante, com uma estrutura muito boa, só que a gente tem que, e aí, evitar de mandar esses recados, manter uma estabilidade um pouco maior no sistema. Tá? Então, dita FPG, deixa eu passar a bola para vocês. Diga lá, Micaela, Marília, o que vocês têm para dizer? Eu já falei para caramba aqui hoje. A Micaela que é expert aqui, né? Eu tô mais de metida mesmo, né? Mas a Micaela é o grande... a grande pessoa para falar. Ela é sensacional. Oi, gente. Mega reconhecida na área. Aliás, um abuso da minha parte, só porque eu sei que eu estou em casa, vai querer discutir esses temas com nossa querida Micaela, né? Porra de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pessoal, eu acho, caso da paz, é muito interessante a gente ver como é que o poder público, acho que ele resume bem essa discussão de você não conhecer o segmento, né, claramente, de você estar, de certa forma, tributando investimento, que é uma coisa que você não faz em nenhum lugar do mundo, né? Tem uma mania demente de querer tributar investimento nas 3 esferas, ou seja, o contribuinte na área de óleo e gás, principalmente, ele tem que se socorrer, né? Salvar do Estado. Tem que ser ninja. Ou seja, na mão de alguém você vai cair. Certeza disso, né? Mas, assim, o que eu acho bastante interessante nessa discussão é justamente a questão atinente à fiscalização ambiental, uma fiscalização que vai para os 3 entes, né? E aí ele alega que essa taxa ela seria uma taxa com objetivo de fiscalizar, porque a atividade
de óleo e gás é uma atividade poluente, nós sabemos disso, e etc. Sim, Inclusive, a compensação financeira, ela é, de certa forma, também em razão disso, né? E a sem divisão que é dúvida. feita pelos royalties tem um pouco disso. Tem. O que eu acho de dificuldade aí é que você acaba permitindo que os três entes possam fazer, até por uma questão de preservação ao meio ambiente, que esse é um foco que a gente tem na ordem econômica, mas que os três entes possam fazer essa fiscalização, né? E esse acórdão, inclusive, ele cita para superar a questão que você muito bem colocou com relação à incompetência do ente, né, para fins de cobrança dessa taxa, a questão de que existe a possibilidade de cobrança no limite e levando-se em consideração a compensação daquilo que você já pagou para a União Federal, por exemplo, na Sim, TCA, que é uma taxa de fiscalização ambiental, né? sim, sim. Então, você acaba criando um condomínio federativo em termos do exercício do regular poder de polícia para fins, inclusive, de cobrança da taxa. O que é E isso bizarro. não é. Isso gera uma complexidade maior ainda no sistema, porque você vai estimular Sim. os municípios ou os estados a sair inventando taxas e dizendo, bom, peraí, se eu conseguir reduzir aqui, se eu não tiver um olho muito gordo em cima dos barris de petróleo, se eu tentar modelar um pouco mais isso, eu talvez consiga cobrar alguma coisa dessa indústria. E aí, o ponto que ficou para mim do acordo, eu queria ter essa percepção sua, será que nesse aspecto, apesar do Supremo tentar respeitar o pacto federativo, dentro da estrutura posta, e obviamente não fechar as portas, e respeitar também a necessidade de proteção ao meio ambiente, ele não acabou gerando um certo estímulo indireto à criação de taxas pelos entes de modo inconstitucional, desde que eles limitem um teto? E o Leonardo acha esse acórdão extremamente perigoso, não só ele, das outras taxas, que a gente sabe que na área de mineração tem várias estaduais e tal. Eu acho esses precedentes em conjunto muito perigosos. E vamos falar assim, de novo, falando num viés mais prático para o pessoal que está começando e tal. Mas imagina, lembra que eu falei agora da história de pegar o orçamento do município, contrapor com a receita, blá. O que você vai fazer? Você vai pegar o da União também? E como é que você sabe lá dentro do orçamento, sei lá, do ministério específico que cuida disso, qual é a parcela que foi alocada para fiscalização de petróleo e gás? E o orçamento da União é gigantesco, velho. Então, muito provavelmente, você vai enfraquecer. Então, assim, eu, de verdade, falando assim, muito praticamente, eu acho esses precedentes muito perigosos. Embora eu entenda tudo isso que você falou também, Carla, de fato. Parte ambiental, você tem sim impactos, né? É competência concorrente. União e Estado Unidos podem tratar disso, mas essa justa medida, ela é muito difícil. E em algum momento o judiciário vai ter que analisar isso com essa lupa que a gente está conversando agora. Quer ver? Não, peraí. Vai mandar abrir nos orçamentos o que é de determinada área? Talvez seja uma informação viável, não sei. Então, assim, eu tenho muito receio, e até por isso de pensar esse assunto da TFPG, que teoricamente é um assunto batido, né, porque já tem um acordo há uns 2 anos e tal, mas, assim, de fato, me parece algo muito preocupante. A espécie tributária taxa nos últimos anos, desculpem, ela acabou tendo também um acréscimo de relevância, e de novo, penso isso de forma sistêmica, eu acho que, cara, isso tudo é interligado com uma finalidade arrecadatória um pouco mais agressiva dos entes, com essa história toda. Então, assim, e isso me preocupa bastante, objetivamente isso me preocupa bastante. E a gente sabe, de novo, a gente que atende muita empresa, empresa com muita capilaridade e tal, gente, e esses recados são ouvidos, não pensem que não. Então, um municípiozinho no interior do estado, talvez mais longínquo, eles escutam isso Exato. e criam taxas bizarras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com esses recados. Sabe? Seja o recado que a gente falou da ordem econômica, de ter uma estabilidade de sistema, de novo, falando da indústria de um modo geral, gente, o Brasil não está sozinho tirando o óleo do chão, não. Não está sozinho. Essas empresas, grande parte delas, são globais também. E tem
flexibilidade, claro, numa uma flexibilidade, eu acordei de manhã, vou mudar minha filial do Rio de Janeiro para São Paulo, não é isso, né? Mas o mundo inteiro acena querendo investimentos. Então, esses mercados são muito perigosos, seja na visão global do investidor, seja, de novo, recado para os entes tributantes que podem ter uma flexibilidade muito maior do que aquela que talvez fosse a desejada. Enfim, eu concordo plenamente contigo, Lucas. Essas discussões, Léo, você está falando, não é mudar aqui do Rio de Janeiro para São Paulo, mas a longo prazo, a gente pensa muito a curto prazo, né? A gente vive muito curto prazo. Né? Então, a longo prazo, vai acontecer isso se a gente continuar com essas bizarrices, né? Porque assim, você vai, e logicamente, qualquer tipo de indústria, não só a indústria de óleo e gás, mas todo tipo de indústria, ela vai verificando como que aquele país, ou como é aquele sistema, como que as prévias, as medidas vão seguindo. O que ela vai fazer? Ela vai mudando. Você vai mudando o curso do seu planejamento, você vai se reorganizando. Por quê? Porque você precisa sobreviver, né? Você é uma indústria que precisa sobreviver. Sim. Então, se você está num país que você vem verificando que a tendência é essa, é uma arrecadação desmedida, né? É você alterar aí toda a lógica do sistema. Então, a longo prazo, é muito possível, sim, que a gente tenha a saída da indústria, né? A gente não só de óleo e gás, mas que a gente tenha de várias. Por quê? Porque isso, assim que vocês estão falando, principalmente o negócio de taxa, implica para todas as indústrias. Todas as indústrias. Para todo tipo de indústria. E aí a gente, lógico, hoje a gente está falando de óleo e gás, mas assim, o Léo me conheceu na área de mineração, né, Léo? Sim. A área de mineração também, sabe? Outras áreas também. Então você vai mudando os seus planejamentos como empresa, e aí, logicamente, economicamente, para o país, isso é um grande prejuízo. Então, ok, eu estou resolvendo meu problema de caixa agora, mas como a gente falou lá no início da live, a longo prazo, eu não vou conseguir resolver mais esse problema de caixa porque eu não tenho mais aquela galinha ali que chocou 2 ovos hoje, entendeu? Que deu o seu jeito porque ela tá ali, ela não quer correr o risco porque ela tá lá na bolsa e ela não quer que os investidores saiam, desistam, enfim, né? Por motivos. A longo prazo, talvez a gente tenha aqui uma nova discussão e falar assim, a gente estava fazendo a live lá em 2023, pois é, agora a gente está vendo que como a gente não teve uma segurança, como a gente não teve uma melhora nesse sentido de um sistema tributário seguro para o investidor, seguro para o empresário, e aí, tanto pequeno quanto grande, a longo prazo a gente vai perder a possibilidade de arrecadar. E aí, seja pouco ou seja muito, porque a gente vai perder simplesmente a indústria. Né? Então, isso é muito preocupante. Então, é mais uma reflexão que a gente tem que fazer a longo prazo. A gente já viu acontecer, né? Assim, sendo bem pragmático, assim, a gente já viu acontecer na própria indústria. Eu atendi várias empresas ao longo desse tempo, porque assim, chegava aquela operadora gigante lá fora, entrava um pouquinho, falava, beleza aí, botava a cabeça assim para dentro, olhava, como é que tá? Aí depois falava, sim, putz, meteu o pé. Então essas coisas acontecem. Aqui não é para mim. Gente, para agora a gente tem expandido também o tributário em jogo para tentar buscar, né, Mila, essas parcerias internacionais também, professores de fora. A gente tem percebido que essas preocupações tributárias em relação ao Brasil, né? O Brasil tá como ainda, principalmente agora com reforma tributária, tá como um foco, né? A gente tem uma expectativa sempre de melhora, mas aí quando a gente vai colocando o pezinho na água, assim, a gente fala assim, peraí que essa água tá muito gelada, vou esperar mais um pouquinho, esperar mais um pouquinho. E aí, esse esperar mais um pouquinho, a gente vai perdendo muitas oportunidades,
né? Como você em estrutura, a gente tem pessoas extremamente capacitadas para essa área, mas a gente tem aí um problema tributário que é um problema de muito tempo e que, assim, se continuar dessa forma, não vai ter solução, né? Infelizmente não vai ter solução, a gente vai perder muito. É Agora, isso. uma coisa, enquanto a gente tem problema, os advogados eles entram em campo para serem a solução. E aí, Exatamente. o que eu queria, né, já que a gente está chegando assim ao fim da live, era que você desse assim, algumas dicas para o pessoal que quer começar a atuar na área de óleo e gás. Você dividisse um pouco com a gente a sua experiência sobre isso. Perfeito. Vamos lá. Bom, gente, eu estava até fazendo continha hoje, antes de entrar aqui, pensando um pouco nisso. Eu tenho 23 anos de formada, apesar dessa carinha jovem. É. 26 anos, 26, 27, tem melhorado, inclusive, né? Aplicações, enfim. Brincando. Então, Tecnologia. tecnologia, graças a Deus, existe, é para ser usada. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, gente, assim, a indústria de petróleo e gás, ela é uma mola da economia nacional, tá? E ela, sem sombra de dúvida, ela tem muito espaço para atuar. Na mesma medida em que ela é muito específica, complexa e demanda muito estudo, muito empenho, ela também retribui muito bem, não só na questão financeira, mas com desafios, com aprendizado, com um monte de coisa. Então, assim, eu, Leonardo, eu sou entusiasta da área, trabalho nela há 20 e tantos anos e adoro. Como é que você entra? E eu acho que esse é o bizu mais direto, a gente fala isso dando aula com aluno e etc. Volta e meia alguém vem perguntar. Ah, mas professor, a indústria é muito fechada. Olha, até não é fácil. Você tem algumas empresas no setor, mas gente, é incrível o quanto se demanda conhecimento nessa área. E assim, estudar e entender a legislação é um passo, mas como eu sempre falo em minhas aulas de planejamento tributário, para você atuar em um setor qualquer que seja, você tem que entender o setor. Então, começa olhando o que vai dar uma olhada na lei de petróleo, vai entender como é que é a indústria. No site da ANP, você tem várias informações, como funciona a indústria, em que momento ele está, que tipo de contratos são, como se desenha. O petróleo e gás tem o tal do REPETRO, que é o regime aduaneiro barra tributário especial, que tem lá 6 tratamentos tributários barra aduaneiros, que é a mola propulsora do setor. E desde 2017 houve assim, um alargamento, vamos dizer assim, do acesso a esse REPETRO para empresas fornecedores nacionais que antes estavam quase fora desse jogo, ou estavam dentro do jogo, mas de uma forma um pouco diferente. Hoje eles conseguem ter um acesso muito maior nesse fornecimento. Então, isso para dizer, tem muito espaço. 2, conhecimento técnico está muito acessível. Então, vejam a ANP, pesquisem essas informações na internet. Tem cursos bons sobre o tema, inclusive. O próprio PJT tem aulas específicas. Eu dou uma aula dessa, mas eu sei que tem mais informação lá, sabe? Então, assim, e é um mercado que ainda vai ser pujante por muito tempo, porque ele é, de novo, a mola propulsora da economia, tá? Enfim, tentei ser direto, mas assim, qualquer coisa que vocês precisarem, pessoal, eu costumo brincar nas aulas, a minha aula tem garantia, tá? Aqui também minha live tem garantia. Se vocês quiserem me adicionar, @leoventura, podem pedir informação. Cara, eu adoro ajudar. Antes, mas assim, eu dou aula porque eu adoro. Falo desse negócio porque gosto, entendeu? Então, assim, se precisarem de qualquer apoio, fiquem mega à vontade para me acessar, me adicionar e a gente vai conversando. Perfeito, professor. Olha, muito obrigada pela sua presença, pelas dicas, pelas orientações que você passou aqui. Vocês que estão entrando no finalzinho da live, podem assistir a live desde o início, porque ela ficou gravada, tá? E eu quero agradecer mais uma vez, professor, pela sua disponibilidade, por você ter aceito o nosso convite, e a Mari também por estar aqui conosco nessa live. Gente, um Léo, prazer e uma alegria gigantesca estar com vocês. Fala, Mari. muito obrigada mesmo.
mesmo por ter aceito nosso convite, Léo. Você sabe que tem um carinho, uma admiração por você, Também, tanto eu pelo procuro trabalho trabalhar. quanto a sua pessoa mesmo, o professor que você é. Então, a gente ficou muito feliz quando você aceitou, Prazer. por todos os possíveis. A gente está aguardando lá o seu vídeo, Léo, porque a gente, além do Léo, advogado, professor, a gente tem aí super surpresas de um cara que é extremamente musical. Eu já vou dar um spoiler aqui. Boa, definitivamente. Então, a gente está aguardando, tá, Eu vou Léo? mandar essa semana, eu juro, as coisas estão clareando na minha vida, graças a Deus. E Eu vou mandar. Léo, por essas dicas, por essa discussão técnica. Obrigada por todo o conhecimento que você expendeu aqui, o seu tempo, para nos entregar Prazer. esse conhecimento. E a gente fica muito feliz. Seja muito bem-vindo sempre, Léo. As portas do Tributário em Jogo estão sempre abertas para você. E muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Foi um prazer. E contem comigo, vamos falar mais. E agora que só começou, vamos falar mais. Contem comigo, Com tá? certeza. Gente, muito obrigada. Um beijo grande e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo, tchau, tchau.